Olá, boa tarde. Sou a Verônica Winter. Eu queria muito estar hoje com os meus amigos gravando, já que está fazendo esse webinar, né? Mas eu tive um pequeno acidente, então eu precisei fazer essa gravação de casa. Mas no final, se tiver respostas, se tiver perguntas, vou estar respondendo, podem mandar, eu vou estar acompanhando com eles, ok? A maioria de vocês me conhece mais trabalhando com currículo, LinkedIn, né? As entrevistas e tal. Mas o que eu quero focar hoje é essa preparação para a entrevista. Eu acho ela essencial, fundamental, que você esteja preparado para ela. Sim, você precisa do currículo bem feito, LinkedIn, mas se você chegou ao ponto de alguém te chamar para a entrevista, é porque seu currículo e seu LinkedIn estavam adequados. Mas a maioria das pessoas peca porque ela não sabe se preparar, fica desesperado na entrevista. Então, eu queria colocar algumas coisas assim, desses bastidores. O que acontece antes de você chegar na entrevista? Então, como eu disse, você precisa dele, do currículo, LinkedIn bem arrumado, encaminhado. Quando o recrutador te chama, ele já leu o teu currículo. Ele já sabe de você. Aquilo que você escreveu, você não precisa repetir. Ele vai fazer uma série de perguntas sobre quem você é. Não adianta você ler e falar de novo o que já está escrito. Ele quer saber quem você é. Então você fala um pouco da sua trajetória, o que você fez. Gente, não é para falar, eu nasci em tal lugar, morei em tal lugar. É a sua trajetória profissional. Essa é a hora de você falar algumas coisas diferentes, algo que você fez que talvez não tenha colocado, alguns exemplos. Mas, gente, é fundamental. Responda só o que foi perguntado. Tá? Não perca tempo falando um monte de outras coisas. Tá, e como é que eu vou me preparar para saber falar tão bonito, Verônica? Então, uma das coisas é você precisa saber e precisa olhar direitinho o que é que eles estão pedindo na vaga. Esse é uma. A descrição da vaga te dá todos os argumentos para você poder falar o que eles querem ouvir. Então, você já viu, você tem aquela experiência e eles vão te perguntar algumas coisas. Me conte alguma situação que você passou isso. Se você não lembra, como é que você fica, ai, deu branco, ai, eu não sei. Então, como é que a gente pode se preparar? Pegue várias vagas da tua área, digamos que seja analista de qualidade, analista financeiro. Pega a descrição dessas vagas, verifica o que é que elas estão pedindo nessas vagas. E aí você olha, tá, isso eu já fiz. E aí você colocou no seu currículo, sabe? Sabendo todas essas informações, você começa a pensar, cara, eu fiz isso naquela empresa, tá? Deixa eu lembrar quais eram as atividades, quais eram os projetos que eu participei, eu era responsável, eu só ajudava. O que é que de relevante aconteceu naquele projeto, naquele cargo? Por favor, não se delongue, não é uma coisa comprida, não vamos entrar em detalhes. O que o recrutador quer saber, você fez e você vai conseguir fazer de novo. Tá? Depois que se fizer esse exercício, monte o roteiro. O que eles vão perguntar para mim? Eles vão perguntar isso. E aí você vai dizer, eu vou responder isso. Escreva o roteiro, vai escrevendo. O que você vai falar na entrevista? Porque aí você vai trazer a memória. Sim, fazia isso. Isso ajuda você a ficar não tão nervoso, ficar mais calmo, porque você já sabe o que você vai falar, já sabe as perguntas que eles vão fazer e você conhece a sua história. Por isso que eu digo, você precisa se conhecer, você precisa trazer à memória tudo aquilo que você já fez na vida, ok? Você vai perceber, lembrar, puxa, precisa para essa vaga trabalhar em equipe. Eu trabalhava em equipe, eu era legal ou não? Se você é, por exemplo, na área de contabilidade, a contabilidade precisa de alguém que seja perfeccionista, alguém que seja detalhista. Então, isso, não, por exemplo, não é um ponto fraco, é um ponto forte, porque você precisa ter muito cuidado, ser compenetrado. Tá? Então, por exemplo, isso você não vai citar numa entrevista para um contador ou financeiro. Dizer que você é perfeccionista não é defeito, é qualidade, entende? Então, depende muito da sua atuação. Então, lembre do que essa vaga pede, tenta lembrar quais são as atividades e se você tem esse perfil. Outra coisa que eles vão te perguntar, provavelmente, me dê um exemplo de como você agia em tal situação. Na hora, normalmente o pessoal dá branco, e é por isso que muita gente é desclassificada.
prepare-se antes. Lembre de situação, conte 1 ou 2 casos de maneira resumida, tá? Conte o que você fez, como você reagiu. Sabe, não tem problema, por exemplo, de você contar um defeito, uma dificuldade sua. Vou contar um exemplo meu, que eu já fiz. Eu sou secretária executiva. Não atuei como secretária, porque eu não tenho exatamente essa habilidade disso. Fiz o curso e tudo. O que aconteceu? Por exemplo, secretária executiva precisa obrigatoriamente usar a agenda. E eu não sei, eu não uso a agenda. Sabe, não funciona. E aí o que acontece? Eu não posso citar numa entrevista que eu não gosto de usar a agenda, se a vaga é para secretária executiva. Entende? Ponto fraco, nesse caso, já emendando, né? Eu não posso citar esse ponto fraco porque aí eu vou ser desqualificada. Por exemplo, você pode dizer que você tem dificuldade, você tinha, atenção, tinha dificuldade, você é muito exigente, então você tinha dificuldade de aceitar, né, que essa demora da pessoa, alguma coisa assim. E aí você automaticamente, já em seguida você diz, olha, mas aí eu aprendi isso, passei a treinar e tal, e hoje eu consigo, né, realmente me controlar, eu consigo trabalhar melhor. Então, a ideia do recrutador, quando é no RH, ele não está querendo saber a parte técnica. O RH vai ver comportamental. Então, ele vai sempre pedir exemplos de situações que você vivenciou, situações, o que você fazia, e aí ele vai detectar esse comportamento seu. E, gente, tenta lembrar, o recrutador é um ser humano, ele precisa fazer o seu trabalho, ele precisa preencher a vaga, ele não é um carrasco, tá? É uma conversa, claro, sempre com respeito, mas ele precisa conhecer você. Aquele no resumo e no currículo e tal, você colocou, e aquilo ele já sabe, ele vai querer saber algo mais, mas sem se estender. Lembra? Ele deve ter algo em torno de 20 minutos, mais ou menos, meia hora para a entrevista. Se você entrar num assunto e detalhar ele demais, aí não vai ter tempo dele perguntar as outras questões que ele tem, ok? Então, você tem que se conhecer. Já deixa preparado alguns exemplos do que você vai contar dessa trajetória, e aí é mais fácil na hora. Então, lembra o que eles vão pedir nessa vaga, né? O que precisa nessa atividade, e aí você só faz. Voltando já aquelas tradicionais ponto fraco, ponto forte. Como eu falei, tente lembrar alguma característica que você tem. Gente, todo mundo tem ponto fraco. Não me venha com essa dizer que você não tem. Então tente lembrar, converse com a família, converse com outras pessoas, veja qual é uma dificuldade. Ou alguém diz, olha, você era muito assim, mas agora você já melhorou. Observe, eu repito, você precisa se conhecer, você precisa saber como é que você reage. Então dá para entender como é importante que você esteja preparado para a entrevista? Sim, currículo e LinkedIn tem que estar pronto, mas na hora da entrevista você tem que ter essa tranquilidade para falar. A maioria das pessoas engasa porque não treina. E aí, as pessoas dizem assim, então como é que eu vou treinar? O treinar, antigamente a gente dizia, treina com seu cônjuge, com alguém da família, né? Coloca as perguntas, mas hoje nós temos um jeito muito mais fácil. Você pega um celular, assim como eu estou fazendo, e grava, pega algumas perguntas e vai gravando ela, para você se ver como você está na tela. Gente, eles não estão pedindo, não teste para ser galã de novela, é apenas para você falar naturalmente, tá? Não é para fingir quem você não é para pegar para respostas prontas, eles querem saber quem você é. Então, se você gravar, pega algumas perguntas e você vai gravando. E aí você se vê e diz, eu tenho cacoete, ou você percebe os teus cacoetes, você percebe o teu olhando para cima. Você precisa se conhecer. E nada como treino. Vai treinando. Gente, esse vídeo você faz e joga fora depois. É para você se conhecer. Então não tenha vergonha de gravar várias vezes. Tem algumas perguntas básicas. Me conte sobre você, ponto forte, ponto fraco. Me conte uma situação em que você vivenciou isso e isso. Então tem muitas. Eu posso até passar algumas dicas mais tarde para vocês. Perguntas. Quais são as perguntas? Eles não querem ouvir respostas prontas. Lembra, o recrutador, o pessoal do RH, é psicólogo. Eles já estão calejados de ouvir resposta pronta. E eles não querem, eles querem ver quem é esse ser humano que está ali. Então prepare-se gravando esses vídeos. Faça várias vezes, teste e veja. Para cada vaga você vai treinando.
E isso fica muito mais tranquilo, porque depois, quando chegar na hora, é assim, ó, você mandou o currículo, de repente te ligam para fazer a entrevista. Oba, beleza. E aí vem aquela coisa, e agora? O que vão me perguntar? Meu chapéu, eu sempre erro. Sabe aquela coisa pessimista? Não, porque você não se preparou. Quem está preparado, quem treinou e treinou muitas vezes, se preparar, né, para chegar na hora da entrevista, as chances são muito maiores. Então, essa tranquilidade sua, você se preparou e aí você vai tranquilo. Você consegue tranquilamente encarar a entrevista. Então, só repetindo, no RH, se é na empresa ou numa agência, o profissional de recrutamento vai fazer a parte comportamental. Então não brigue não xingue o recrutador porque ele não perguntou nada da tua habilidade técnica. Não é ele que vai fazer essa parte. A parte técnica quem vai fazer é o gestor. E ele não vai perguntar nada de comportamento. Ele vai perguntar a parte técnica. E aí sim, vai debulhar na parte técnica que você conhece. Equipamento, software, situações as mais variadas. Mas, então com o recrutador, você precisa entender que ele vai perguntar mesmo essa parte de você se conhecer, de autoconhecimento, saber que tipo de profissional você é. Algumas vezes você não se adapta ao estilo daquele gestor, daquela empresa. Então, tudo isso o recrutador precisa avaliar em você. E quando você se conhece, quando você treinou, é muito mais fácil para ele dizer, ó, essa pessoa tem todo o fit, acho que ela vai se dar bem nessa empresa. E aí sim você é encaminhado para o gestor, e aí o gestor vai avaliar a parte técnica se sim ou não, ok? Então, provavelmente, essa é a razão de que muitas vezes você você não passa nas entrevistas. Você precisa estar treinado, precisa estar seguro do que você vai falar. E outra coisa que também é muito importante você preparar, quando você receber, olha, se você sabe qual é a empresa, já pesquise sobre a empresa. Vai atrás, tenta descobrir, dependendo do seu nível gerencial, se você é mais operacional, mas tenta descobrir alguma coisa da empresa. A internet hoje facilita isso. Então vai atrás, pesquise sobre alguma coisa da tua área, da empresa, né? O que você pode agregar a essa empresa. E outra coisa que muita gente não faz e poderia fazer, é você fazer perguntas. Você sabe mais ou menos o que ele vai falar e tal, e aí ele fala, você tem alguma pergunta? É comum o recrutador perguntar, gente, por favor, não vai perguntar de salário, horário, férias, coisa assim. Faça uma pergunta inteligente. Por exemplo, se eu for contratado, o que vocês esperam que eu tenha alcançado daqui a 90 dias? O que se espera desse profissional de mim quando eu for contratado? Faça perguntas inteligentes. Pergunta do mercado, quanto isso vai impactar. Faça alguma pergunta que mostre que você pesquisou, que você tem interesse. E o recrutador quer ver que você tem interesse naquela vaga. Gente, não é qualquer vaga naquela empresa. Foco. Então, quando você se preparar para uma vaga, se prepare específica para essa vaga. Tá? Então, conheça-se, saiba das tuas capacidades, saiba das tuas competências e vai fundo. Vai falando daquilo que é a tua expertise. E sobre a empresa, claro, saber alguma coisa também. Ok? Então, é o seguinte, basicamente é isso aqui. Depois de mim vai falar o Eduardo, e aí no final vai ter uma surpresa. E se tiver perguntas, se você tiver algumas questões para colocar, depois que acabar isso aqui, vocês podem já digitar aí no chat as perguntas. Eu vou estar online e posso também responder a essas perguntas, ok? E aí vocês vão saber mais coisas, a gente vai estar elaborando uma surpresa bem especial para vocês no final. Então, prepara, vídeo, conheça-se, tá? É muito legal, a chance aumenta muito. Eu vejo na internet recrutadores falando, quem se prepara, as chances aumentam muito. Então não desanima, gente. Vamos lá, vai dar certo sim. Esteja animado. Não fique nessa de, não vai. Tem gente sendo recontratada agora no meio da pandemia, tem gente trabalhando home office, tem gente sendo contratada e vai começar daqui a algum tempo, ok? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por nos prestigiarmos, e se precisar de alguma ajuda, se me conhece, estão no LinkedIn, e no final do vídeo da fala do Eduardo vai ter mais alguma surpresa, ok? Muito obrigado e boa tarde.